Agora, na Rádio Página 2, programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Este programa tem o apoio de Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marconcini, cuidando de você. Em tempos de crise, jamais abra mão do seguro contra terceiros. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Medical Core, cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Unifique, a tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Meus amigos da Rádio Página 2, muito bom dia. Prazer enorme estar com vocês nesse sábado. Proposta de um programa bem legal. Vocês estão vendo aqui a nossa locação hoje feita num espaço que chama muita atenção pelo verde que predomina, pela natureza, por hábitos que eram dos nossos antepassados e que são agora do presente e, por certo, serão marcantes no futuro. Porque, afinal de contas, a vida fica melhor diante da simplicidade, diante de um convívio pacífico, natural, com as coisas que o meio ambiente te oferece. E a proposta de hoje é exatamente a gente falar de tudo isso e um pouco mais. A gente vai falar aqui hoje, só para vocês terem uma ideia, de temas como jardins comestíveis. O que você acha? O uso da madeira, do bambu para a construção, das sementes crioulas que travam uma batalha impressionante com a transgenia do mundo, e é tão difícil resgatá-las e mantê-las, mas é preciso que se faça isso. Vamos falar de agrofloresta, nós vamos falar de telhado verde. O que você acha de uma casa, morar numa casa com telhado verde, eliminando tipo um ar-condicionado, proporcionando uma temperatura muito mais gostosa e, acima de tudo, mais saudável? Então o programa de hoje é bem ecológico, é bem sustentável, é no meio do verde e é no meio de pessoas que decidiram dar uma guinada em suas vidas no sentido de não só usufruírem daquilo que a natureza tem de melhor, mas também replicarem esse tipo de ideia, como fora uma filosofia, a fim de que outras pessoas abracem essa causa e vivam melhor e, acima de tudo, preservem as coisas do meio ambiente. Nós estamos hoje na casa do Viglio Schneider. Na verdade, o Ademar Schneider Jr. é um cidadão que a gente já conhece, de um projeto muito audacioso, acaba sendo, porque afinal de contas quebra-se paradigmas, quebra-se conceitos, se dá uma guinada na vida muito grande, até se criar o Instituto de Permacultura do Vale do Itajaí. Ele é um dos seus sócios fundadores, um dos seus líderes, são vários outros que abraçaram essa causa. Há pouco mais de 6 anos isso começa e hoje já é uma coisa muito consistente e se proliferando de uma maneira tão bacana que chamou a atenção da PG2 para vir registrar parte desse trabalho. Então eu vou apresentar a vocês o Viglio Schneider, que é um cara sensacional. Muito bom dia, Viglio. Bom dia, bem-vindos, né? É um prazer imenso receber vocês aqui. Legal, bem-vindo também à programação da PG2. Viglio, quantas pessoas, para a gente começar essa conversa, estão nesse grupo que tem um nome específico? Isso. Que é o IPEV. É o Instituto de Permacultura do Vale do Itajaí, né? Ele começou a ser montado no início desse ano, né? Foi uma iniciativa de grupos de pessoas que trabalhavam com sustentabilidade aqui na região. Então, a gente vem trabalhando de forma proativa com 20, 24 pessoas hoje, diretamente no Instituto. Com uma tendência de crescer esse número. A ideia portas é que abertas para outras pessoas que pensam
tal qual vocês. Com certeza, o Instituto é aberto, né? A gente busca trabalhar num coletivo, né? É um instituto de centro vazio, então a gente não tem líderes, todos têm a mesma carga de responsabilidade. Dá certo sobre, quando né? não tem um líder? Com certeza, porque todos são. Né? Na verdade, o líder nunca falta, porque sempre tem alguém para dar o apoio necessário naquele momento. Né? É uma visão comunitária. É uma visão comunitária, exatamente. Agora me diga uma coisa, para começo de conversa, então, eu queria que você explicasse a PG2, o pessoal que está se conectando agora aqui na nossa programação, o que vem a ser permacultura? A permacultura, ela nasce na década de 70, na universidade na Austrália, com 2 estudiosos da época, David Holmgren e Bill Mollison, dentro de uma busca já com trabalhos voltando ao resgate de práticas ancestrais, tentando mesclar isso dentro da universidade com uma linguagem mais moderna. Ali em 74, mais ou menos, a gente tem o primeiro livro, que se chama Permacultura, que primeiramente ele vem a ser uma agricultura permanente, mas que com o passar do tempo essa nomenclatura se muda para que ela se adeque melhor para que a gente tenha uma cultura permanente. Entendi. Porque ela se tornou muito ampla. Entendi. Né? Até uma análise, eu até pesquisei no Google antes de conversar contigo. Achei bacana quando coloca-se assim, a permacultura sendo uma fusão de práticas ancestrais e modernos conhecimentos da ciência agrária, engenharia, arquitetura, ciências sociais. É isso mesmo? Isso mesmo. Ela é muito plural, né? Na verdade, a formação da permacultura, né? Então ela busca trabalhar em diversas áreas, né? Então ela não se foca só, às vezes o pessoal acha que permacultura é só horta, né? Uhum. Não, a permacultura ela é o planejamento de ambientes humanos sustentáveis em harmonia com a natureza. Que engloba o quê? Vamos lá, então não é só horta, mas vamos começar pela horta, e daí? Isso, e aí a horta é uma tecnologia, né? A gente leva as questões como tecnologias apropriadas, então a gente tem a horta, tem as cisternas, a compostagem, as bioconstruções, né? Os materiais que a gente usa, de que forma a gente usa eles, né? Então ela tem uma série de tecnologias apropriadas que podem ser adaptadas tanto em espaços pequenos quanto em grande escala. Esse é um detalhe importante. Isso. Então nós estamos aqui falando para qualquer tipo de espaço. Isso. Desde um Você mora numa área tamanho o quê aqui? Aqui tem 300 metros quadrados. 300 metros quadrados. Isso, mas ela é aplicável. Hoje a gente tem exemplos, por exemplo, da permacultura como numa fazenda da Toca, que são mais de, 200, 500 hectares. Né? Funciona? Funciona, com certeza. E desenvolvimento econômico, inclusive. Opa, né? A gente vai chegar nisso. Sim. Mas antes de encerrar o primeiro bloco, eu queria que você falasse, Viglio, alguma coisa a respeito de como isso te pegou. Você leu o livro dos caras, dos australianos, ou você viveu na prática uma experiência? Sim, o livro veio depois. O que aconteceu primeiro é que eu pude morar em um local onde muita gente considera uma utopia, né? Que é estar basicamente com todas as tuas necessidades básicas de alimento e de energia, e água e ar supridas, né? Onde foi muito bem isso? Supridas, no Chile. No Chile. Isso. É lá que você conhece, você tem a primeira experiência, o primeiro contato. Isso, lá foi aonde eu escutei a primeira vez o termo permacultura, né? E aí pude vivenciar isso por um tempo, toda a questão da energia renovável, da água que vinha da montanha, das frutíferas já estabelecidas, nozes, toda a parte alimentar, toda a parte de planejamento do ambiente, né? E pessoas vivendo disso. E as pessoas vivendo disso. Muito legal, vou fazer um rápido intervalo. Esse papo aqui é muito gostoso. Eu particularmente gosto muito dessas coisas voltadas à natureza e principalmente ao respeito do homem ao meio ambiente, né? Para mim, a coisa mais importante é o meio ambiente. Você destruindo o meio ambiente, você não tem vida, você não tem como viver se quer respirar. Então, a gente vai nessa pegada, daqui a pouco com Viglio Schneider, do IPEV, que é o Instituto de Permacultura do Vale do Itajaí.
alinhavar uma série de outros papos aqui num ambiente muito bacana, onde daqui a pouco o sabiá vai cantar, daqui a pouco pode passar uma abelha sem ferrão, ainda bem, que é o que ele curte aqui nesse seu espaço onde ele mora, na região da Fortaleza, em Blumenau. Então a gente já volta com a sequência desse programa. Queria chamar a atenção de vocês de Timbó, e aqui especificamente de Timbó. A prefeitura mantém uma estrutura muito interessante no nosso Jardim Botânico. O Jardim Botânico não é só um local para você fazer piqueniques, levar a família a fazer um churrasco, fazer caminhadas em meio aos bosques ali existentes. Não, tem muito mais. Tem mudas de várias espécies. São comercializadas com preços bem interessantes e que você pode ir lá para o seu jardim, para a sua horta, né? Árvores, inclusive você fazer o seu bosque. É possível. Então, visite o Jardim Botânico de Timbó. Você, por certo, vai gostar. É um local bacana demais e ainda oferece essa opção de você buscar as mudinhas que desejar. Timbó é uma cidade para todos. Bork, cerveja artesanal de verdade. A pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Todo Timbó, momentos incomparáveis, pedem proteção e bom gosto. Todo Timbó, incomparável como você. Unimed. Quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Tapioca, choperia e restaurante, a qualquer dia, a qualquer hora, é muito bom. Sicoob Eurovale. Maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Timbonete, o principal portal de atualidades e informações do Médio Vale. Acesse timbonete.com.br. Farma Nova, cuidando de você e da sua família em todos os momentos. O que? Você ainda não tem extintor de incêndio na sua casa? Não brinque com fogo. Ligue Timbó Extintores 99768-1414. Nós já estamos de volta. Estamos falando hoje sobre permacultura. Olha só, pessoal, o nosso entrevistado hoje, cidadão que ao lado de outras 23 pessoas estão ligados a um movimento bem bacana no Instituto de Permacultura do Vale do Itajaí e que estão desenvolvendo uma ação importante, mas que, acima de tudo, também está aberta essa ação ao interesse das pessoas que quiserem se agregar, conhecer um pouco mais. E a partir de agora nós vamos ver até onde chega todo esse trabalho, até onde ele pode chegar, porque hoje em dia, independente da condição social, financeira, econômica, as pessoas buscam ambientes melhores. E você já ouviu falar de telhado verde, né? Então, é uma coisa muito interessante. Você já ouviu falar de flores comestíveis, né? É algo que está se proliferando, até porque ela está aqui no seu quintal, na sua horta, está pertinho de você, no seu jardim, muitas vezes. Então essa pegada aqui é que a gente quer enaltecer a partir de agora. Quando a gente fala, Viglio, que existe, por exemplo, tantas opções, N opções, né, dentro desse trabalho de vocês, eu me lembro, isso é um mercado? De repente vocês estão oferecendo isso para que as pessoas absorvam, e isso pode proliferar como se for realmente um produto de mercado? Uhum. Então, hoje a permacultura, ela entra como uma tendência, né? Uma tendência, mais uma tendência. Então, hoje a gente, quando está falando um termo para o futuro de cidades inteligentes, por exemplo, nada mais é do que a gente juntar os pilares ambiental com o social com o econômico. Entendi. Né? Então isso entra como uma tendência que pode ser usada para prestação de serviços, por exemplo. Entendi. Né? Uhum. A permacultura, ela é planejamento desses ambientes. Né? Muito interessante. A gente está falando só com quem tem casa ou com quem tem apartamento também?
Principalmente com quem tem apartamento, né? Porque são os lugares de maior escassez que a gente vê hoje dentro da cidade. Como assim, é que é o seu apartamento, de certa forma, manipulado pela permacultura? Como seria ele? Que fotografia você faria disso? É a pessoa consciente do que se alimenta, né? Começa... Então não é só a estrutura de apartamento, né? Começa pela alimentação. Começa pela alimentação, começa pelo teu consumo, né? Sempre começa por ti para daí isso ir se ampliando pelo ambiente, para ir se proliferando, né? Uhum. Então começaria a partir da tua alimentação, dos teus hábitos, e esses hábitos vão te trazendo a possibilidade de tu plantar tua comida, um pouco dela na sacada, de tu ter uma horta comunitária no teu condomínio, né? De fazer uma compostagem coletiva no teu condomínio, isso já acontece aqui em Blumenau, sim. né? Então tem muitas coisas que podem ser aplicadas, inclusive o telhado verde, como tu mesmo falou antes, né? Na cobertura do prédio, claro, por que não, né? As ilhas de calor que a gente tem nas cidades hoje são porque nós temos edifícios que não são pensados, né, nas questões ambientais, eles são pensados em armazenar pessoas, muitas vezes. Está mudando esse conceito? Ou eu tô errado de... Estou lembrando aqui, há uns 5, 10 anos atrás, se falava mais nisso. Está se falando menos. Quando se fala menos, é porque se esqueceu ou porque a coisa pegou e já não há necessidade de falar? Aonde que a gente está? Hoje a gente está numa questão de legislação. Legislação. Então as coisas já estão entrando como leis, né? Então para te construir uma casa, tu vai ter que ter uma cisterna de armazenamento Começa de água, por aí, já, né? esse é o lado positivo. Isso, hoje nós temos leis de incentivos a telhados verdes, né? Já tem? Já, aqui em Blumenau já tem. Ela pode ser usada de diversas formas, né? A gente sempre vê que elas têm várias interpretações, né? Tem até algumas pegadinhas no meio, mas a gente pode estar utilizando isso ao nosso benefício, né? Muito bom. Bigli, vamos então falar do telhado verde. O que é um telhado verde? Como é que se faz um telhado verde? As estruturas que nós temos nas casas, a nossa engenharia habitual, Sim. antiga, né? Suporta isso ou teria que se modificar inclusive a estrutura? Isso, a gente sempre costuma trabalhar com pessoas, com arquitetos, com engenheiros, antes de fazer qualquer estrutura nova, né? Então, a partir disso, o permacultor é quem vai trazer, muitas vezes, a técnica, né? Para que como se faça isso de uma maneira mais sustentável, para que tu não use grande quantidade de materiais que não são necessárias, que tu utilize as plantas adequadas para que tu não tenha uma manutenção constante daquilo e que aquilo realmente cumpra com a função que deve de ter no local, né? Qual é a função? Do telhado verde são inúmeras, né? Vai desde a questão sonora, da questão de temperatura, né? Da questão de a quantidade de água que cai sobre os telhados e escoa para a rede pluvial, né? Hoje nós temos muitos telhados e esses telhados jogam toda a água ao mesmo tempo para a rede pluvial. Então a gente sabe que historicamente na nossa região temos um problema de enxurradas, né? Com as enchentes também. Então se esses telhados retêm mais água por mais tempo, diminui a possibilidade disso acontecer, né? Vamos lá agora, utilizando a praticidade diante da realidade climática que nós temos aqui. Sim. Vamos admitir, chuvas, não nos falta. Sim. Nós temos uma incidência de chuva marcante no Vale do Itajaí. Sim. Como é que esse telhado absorve toda essa chuva? Eu estou me referindo ao peso. Sim. Ele vai ter um peso calculado na estrutura por um engenheiro, por um arquiteto, por um engenheiro principalmente. E aí, a partir disso, é só fazer os cálculos de quanto pesa isso por metro quadrado. Se é uma estrutura nova, ok, mas hoje nós temos, para ter uma ideia, tecnologias de telhado verde que pesam menos de 50 quilos por metro quadrado. Ou seja, elas são mais leves, inclusive, do que o telhado que a gente tem nesses locais. Sério? Sim. Olha só que interessante isso. E a outra questão, envolvendo calor. Sim. O sol, aqui a gente costuma dizer, tem um sol para cada um na nossa região.
Como é que essa estrutura sobrevive? Porque eu fico imaginando o telhado verde, ele evidentemente tem vida, Sim. tem estrutura. São gramíneas, o que é? Como é que você faz um telhado verde? Isso depende muito, existem vários tipos de telhado verde, na verdade, e várias propostas de uso, inclusive, né? Se tu quer um telhado verde para usar como uma área, tu vai estar plantando gramínea. Gramínea, tá. Né? Se tu quer um telhado verde para justamente diminuir a incidência de sol e com isso diminuir, por exemplo, a dilatação do concreto ali em cima da tua laje, né? Tu vai estar usando, então, plantas maiores, né? E plantas que não necessitam de uma manutenção constante, né? Plantas que vão estar ali se autossustentando realmente também, né? Sim. Porque não adianta eu ter um telhado verde, ter que ficar trocando planta o tempo todo, né? Que isso acabe me trazendo mais trabalho do que eu quando benefício. falei do aspecto do sol, desse calor, eu fiquei imaginando a irrigação desse jardim, desse telhado verde. Como é que se dá isso ou não precisa? Então, eu tenho telhados verdes que eu não rego nunca. E ele sobrevive? Sobrevivem, com certeza. Porque a gente já faz um telhado verde pensando também no acúmulo de água na base dele, né? Ah, já tem então, esse projeto, sim, já existe então também, certeza. antes de você fazer. Isso. E os benefícios são muito grandes. Os benefícios Vamos são falar do enormes. mais importante, a questão da temperatura ambiente Sim. na casa. Qual é a diferença, Viggo? A diferença é, às vezes, o ar-condicionado que tu não usa. É o ar-condicionado que você não usa. Então nós estamos falando de alguns graus. Vários graus. É uma temperatura que acaba ficando aí dentro de casa, um telhado verde bem feito, uma temperatura constante de 20, 23 graus. Nossa! Né? Então ela mantém ali essa temperatura dentro da tua casa, né? Que é o que o pessoal costuma usar no ar-condicionado, 20, Claro. 22, 24. Vamos agora para uma parte bem prática. O pessoal que está acompanhando aqui na PG2 deve estar fazendo a pergunta: quanto é que custa essa brincadeira? Então, a princípio ele tem um investimento maior do que um telhado convencional. Tá, vamos lá. A princípio você investe mais, tá? Você investe mais. Só que isso vai trazer o quê? Vai aumentar a questão do valor da tua residência, por exemplo, automaticamente. É mesmo? Sim, com certeza. Tu tendo um telhado verde, a gente sabe que a tua casa vai valer entre 10% a 12% a mais do que ela vale hoje. E em quanto tempo ela paga o investimento? Hoje a gente tem calculado aí em torno de 8 a 10 anos. 8 a 10 anos que você investiu, você economiza na energia, do ar-condicionado e em outras coisas. Isso, mais voltado para essa questão de valorização do imóvel, 8 a 10 anos. Se tu contar a questão de eletricidade e tudo mais, aí isso deve cair bastante. Você acaba criando um microclima sobre a tua casa, né? O mais importante é justamente tu devolver essa parcela de solo que o teu imóvel cobriu, né? Uhum. Porque ali tu vai estar desenvolvendo a biodiversidade, tu vai estar desenvolvendo uma série de benefícios para o ambiente como um todo, inclusive a possibilidade de tu plantar comida sobre esse local. A gente tem um jeito de pensar de que o telhado verde, ele combina mais com casas na serra, na área rural. É um equívoco pensar assim. É um equívoco. Pode ser no centrão da maior cidade do mundo. Isso. Aliás, as grandes cidades já têm, né? Isso, né? Para a gente ter uma ideia, um dos maiores telhados vivos do mundo é sobre a empresa da Ford, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, né? olha só. Então, são empresas que estão com um conhecimento muito adiantado. Outro dia eu vi um cara que é famosíssimo, dono de um restaurante, e a cozinha do restaurante é na cobertura do prédio. É uma coisa impressionante, né? Como aquele espaço pode ser modificado, a sua utilização, né, Viggo? Sim. E essa é a pegada de vocês. Modificar e trazer qualidade de vida, trazer benefícios que vão muito além da questão econômica, principalmente. Qual é a barreira maior? Primeiro, o cara tem que se interessar, o dono da propriedade tem que gostar disso, tem que querer viver uma experiência nova, né? Uhum. É difícil, já tem engenheiro oferecendo para os seus clientes, olha, vamos fazer um telhado verde aqui. Como é que funciona isso? Hoje a questão maior, assim, que a permacultura principalmente busca, é popularizar essas tecnologias, né?
Porque tudo bem, a pessoa que tem bastante acesso, privilégios que podem te levar a ter um telhado verde, né? Mas a gente precisa popularizar e estender isso na maior parte possível, né? Dentro das cidades, nas partes periféricas, né? Então, a maior dificuldade que a gente encontra hoje em trazer esses conhecimentos é porque a gente muitas vezes tem medo de mudar as coisas do jeito que elas são, né? Então, a questão maior é essa estagnação. As barreiras que nós mesmos produzimos, né? Então, a gente gosta de replicar as coisas, né? Tá pronto, não, sempre foi feito assim, não. Às vezes é só num curto período de tempo que está sendo feito dessa maneira, né? Se a gente olhar para trás, né? Já isso é uma tecnologia antiga que foi apropriada aos espaços que a gente tem hoje. Me diga uma coisa, para a gente fechar esse bloco, Víglio. O interesse é grande, as pessoas querem. E eu pergunto mais, quantos telhados vezes vocês já produziram aqui na região depois da inserção do IPEV nas coisas da cidade? Hoje aqui nas redondezas, né, a gente tem instalado já em torno de 6 telhados. 6 telhados? Sim, em casas com mais de 200 metros quadrados. Mais de 200 metros quadrados? Em casas de 100 metros, em pequenos locais, né, então a gente já tem isso, inclusive em escolas, né. Tem escola? A gente já desenvolve projetos voluntários e com isso a gente leva as tecnologias junto. A escola seria um grande incentivo a essa prática, né? Um prédio público, não só uma escola, né? Exatamente. Um prédio público, de uma forma geral, podia ter esse conceituamento, né? Então tá, a gente vai adiante nessa conversa muito legal. Estamos desenvolvendo nesse sábado com o Víglio Schneider, do IPEV, Instituto de Permacultura do Vale do Itajaí. A PG2 tem o maior prazer de falar desse tema e a gente vai adiante. Falamos então do telhado verde, mas eu quero falar ainda na sequência dos jardins comestíveis, da horta medicinal, essas coisas todas do bambu, que pode ser utilizado e o Víglio desenvolveu técnicas para isso. Fique ligado, você gosta dessa coisa da sustentabilidade, de viver bem, de viver dentro de uma simplicidade, continua com a gente. Essa é a nossa proposta de hoje. Olha só, queria fazer um convite para vocês. Timbó tem uma coleta de lixo muito interessante. Queria fazer um convite para que você pratique, exercite a cidadania, que é um comportamento que a gente tem que ter. Melhor é você produzir um menor número de lixo possível. Diante dessa impossibilidade, a gente quer lembrar aqui que a gente tem uma coleta para material reciclável. Separe o lixo, faça a sua parte. A gente agride menos o meio ambiente e a natureza com o reaproveitamento. Pense nisso e exerça a sua função de cidadão. Separe o lixo. Mesmo que você more em área interiorana, Timbó tem uma coleta que atende a área rural, a periferia, os bairros e principalmente você que é morador de condomínios e prédios, faça a sua parte. Cobre aí do responsável pelo prédio que o lixo seja separado e haja como cidadão. Um lembrete do Samar. Linson, marca de valor e confiança em implementos rodoviários em todo o Brasil. De Krieger, o ponto certo da moda do Médio Vale do Itajaí para toda a família. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marcel Alexandre, moda masculina para todos os momentos do dia. Krambeck, referência na distribuição de peças no Vale do Itajaí desde 1962. Couto Dedetizadora, segurança e qualidade no controle de pragas. JCL Prime Store, venda e assistência técnica de celulares, especializada em Apple e Xiaomi.
Meus amigos, estamos voltando com o programa Carlos Henrique de sábado. Estamos entrevistando Viglio Schneider, que é um dos líderes, um dos sócios fundadores do IPEV, Instituto de Permacultura do Vale do Itajaí. E esse é o nosso foco hoje, falando das coisas do ambiente, da sustentabilidade, de uma filosofia de vida diferente. O ser humano se descobre manipulado pela indústria muitas vezes, se volta para uma alimentação mais saudável. Mas ele quer mais, quer viver também mais próximo da natureza, cria situações mais sustentáveis, quer morar em ambientes saudáveis. Os olhares então se voltam para atitudes simples, mas de grande resultado. Eu estou falando que o ser humano quer fazer isso, muitas vezes não consegue. Mas algumas pessoas estão abrindo portas para que isso ocorra. É o caso do IPEV, que faz esse trabalho, que eu imagino quanto difícil seja você incutir hábitos muito diferentes, mudanças radicais na cabeça de algumas pessoas. Mas eles se sustentam, porque lá no final das contas, essa filosofia, ela traz muito prazer, ela traz felicidade. E nada é melhor do que ser feliz, né, Viglio? Com certeza. Você sente isso, Viglio? Fala um pouquinho do ânimo dessa galera que está com você. Então, geralmente quando a gente começou a trazer o pessoal para as conversas do coletivo, né? Algo que todo mundo sempre fala, né, do nosso cotidiano, que ele é muito acelerado, ninguém aguenta por muito tempo, né? Tá sempre todo mundo reclamando de alguma coisa, que é trânsito, que é... Enfim, todo mundo sabe bem do que se trata, né? Então tem algumas coisas muito em comum reclamações que a gente ouve na sociedade, né? Sim. Então isso é meio que um ponto, uma cola, né? Para que as pessoas se reúnam nesses grupos e busquem por atividades, hábitos, atitudes diferentes daquilo que vem sendo colocado para a gente como o dito vencer na vida, né? Sim, sim, sim. Então a gente busca justamente praticar isso primeiramente em nós, né? Para que, se caso as pessoas se sintam, se reconheçam nisso, possam estar também somando com a gente. Certo. Vamos falar um pouquinho, dar uma viajada agora, Viglio, se me permitir. A gente está falando da permacultura aqui, né, no Vale do Itajaí, e algumas cidades no entorno de Blumenau, elas já têm algumas pessoas com esse comportamento. Em nível de Brasil, como é que se dá? E me fale da permacultura mundial. Qual é o tipo de estágio que ela está? Ela está avançando bem? Como é que funciona? A nível mundial, a permacultura ali logo depois de 74, ela começa já a se expandir, né, através de um programa numa rádio, inclusive. Ah, é? Ela começa a se expandir para outros países, né, numa rádio universitária. E começam a surgir pontos, né? No Brasil ela chega em 92, né? Através da realização do primeiro PDC, que é o curso de Design em Permacultura, com o próprio Bill Mollison em Porto Alegre, né? Então, a partir disso, começaram a reunir ali paisagistas, agrônomos, arquitetos, inclusive, e depois desse curso, ela começa a se expandir pelo Brasil, né? Nesses focos daqueles multiplicadores do conteúdo. Muito bom. Como é que se dá a universidade, o mundo acadêmico, enxerga uma horta pequenininha, como a sua, por exemplo, e aí levam isso para o debate, para a ciência desvendar os mistérios disso. Esse casamento, essa conjunção é muito interessante, né? Como é que funciona? E o engraçado da permacultura é ela ter nascido na universidade. Pois é, mas fez o caminho. A partir do momento que ela saiu da Austrália, ela perdeu a universidade, né? Então ela chega aqui primeiramente como uma possibilidade de tu fazer as coisas diferentes, né? Certo. Hoje, aqui mesmo na região, né, a gente pode falar que a gente tem apoio das universidades aqui do entorno, principalmente a FURB, com quem a gente trabalha muitas vezes em projetos voluntários, né, levando esses conhecimentos, trocando os conhecimentos e justamente entendendo como é que isso funciona, né, de qual é a linguagem que já é usada no meio acadêmico para isso, né?
Interessante. Vocês estão ouvindo, no fundo, um sabiá cantador aqui, que é bacana demais, está dando as boas-vindas aqui ao tema que nós estamos abordando aqui na PG2. Mas, ô Víglio, vocês do IPEV atendem o mercado? Aí eu chamo o seguinte, uma pessoa quer construir um telhado verde, quer fazer um jardim comestível, vocês vão lá, emprestam, vendem mão de obra? Então, a princípio, no IPEV, a gente é um coletivo de pessoas que reúne o conhecimento. Tá. A permacultura, ela é muito do faça você mesmo. Ah, tá. Né? Então, estão mais para incentivar, então. Isso. A partir disso, o IPEV, ele praticamente não fornece serviços, né? Mas ele fornece o contato das pessoas que fazem esse serviço. Mas pelo menos uma supervisão vocês dão, não? Não, com certeza. Aí, entrando na parte mais pessoal, ali a gente tem pessoas que são capacitadas para estar oferecendo isso, né? Então a gente tem os bioarquitetos, né? Então a gente tem os engenheiros agrônomos, a gente tem uma gama de pessoas, né? A última vez que nós conversamos, e foi lá em casa, isso, Sim. né? Você estava me dizendo alguma coisa, pô, estou contente, a gente terminou um projeto, terminou um trabalho. É isso mesmo. Então, aos poucos vocês vão fazendo jardins, vão fazendo telhado verde, Isso. mais ou menos assim. É mais ou menos isso, né? Porque ali qual que é o IPEV, né? O IPEV são as pessoas que fazem parte dele. E essas pessoas têm capacidades, às vezes específicas de estar desenvolvendo um trabalho, Entendi. né? Então o IPEV, ele nada mais é do que o local onde tu encontra essas pessoas que sabem aplicar e tem o conhecimento necessário, legal, inclusive, de estar aplicando isso de maneira segura no ambiente em que tu vive, né? Quem consome essas ideias? É um casal jovem? Esse é o perfil, não? Olha, o perfil é muito variado. Muito variado? Muito variado, né? Então tem desde o jovem que hoje tem a possibilidade que quer fazer algo diferente, então ele compra um terreno e ele quer bioconstruir, até pessoas que já têm a vida estabelecida e querem mudar o padrão das coisas. Por exemplo, sempre teve um jardim, mas nunca se beneficiou realmente desse jardim. Deu né? mais trabalho do que... Isso, mais trabalho, mais gasto, então a pessoa não quer ter mais gasto, então ela vem planejar com permacultura, né? Muito bom. Como é que é um jardim comestível? Basicamente é tu tirar tudo aquilo que boa parte das vezes é uma planta exótica que não está produzindo alimento, que às vezes é algo até venenoso, né? Que a gente vai e muito... às vezes não atrai nem os bichinhos, os insetos. Né? Tu tem um ambiente ali verde, mas que não tem uma vida ali, né? Entendi. Então a permacultura vai fazer com que tu atraia isso de maneira bem estabilizada, né? Para que tu não tenha desequilíbrios ali, né? Para que tu possa ter um jardim bonito, lindo, maravilhoso, comestível, né? E que vai te trazer a possibilidade de tu interagir com ele. Quer dizer, a beleza continua. Continua, com certeza. E aí agrega ainda o fato de você poder consumir as flores. Que tipo de flores que são mais consumidas aqui na região? Hoje aqui a gente tem a questão dos hibiscos. Hibiscos. Né? A gente tem a capuchinha. Capuchinha que é famosa. Que é famosa, né? Até tornar a questão, às vezes, de eu quero ter um jardim comestível assim, mas tu pode continuar tendo rosas, por exemplo. Claro. Né? Tu vai consumir ela, né? É possível, né? Tu vai ter né? toda a questão de como se beneficiar desse ambiente. Né? O próprio ipê, né? Fiquei sabendo outro dia, a flor do ipê é comestível, né? Isso, é uma abundância de material que a gente tem aqui. Ô, Víglio, para as pessoas não saírem comendo qualquer tipo de flor aí, tem algumas que não... tem que ter cuidado, né? E tem que ter um conhecimento por detrás. Mas hoje existe literatura específica, existe. Né? Hoje o celular, você tira uma foto, projeta, ela te diz se é comestível ou não, se é venenosa ou não, né? Mais ou menos assim, né? É mais ou menos assim, mas a gente ainda tem que ir com prudência, né? Com muita prudência. Exatamente. Não se envenenar. Exatamente. Por falar em envenenar, eu sei que vocês trabalham também com a filosofia da preservação das sementes crioulas, né? Sim. Que aqui no estado a gente tem um banco bastante consistente no oeste, né? No extremo oeste, parece que era um núcleo de 100 terras e que preservou as sementes crioulas. Como é que se dá essa luta diante do avanço da transgenia
E às vezes a gente sabe que uma plantação de milho transgênico acaba influenciando no milho crioulo, acaba prejudicando inclusive a sua proliferação. Como é que se dá essa luta? Por incrível que pareça, hoje, a gente que está mais dentro da cidade, quando a gente faz o resgate, quando a gente faz os encontros de troca de semente, a gente recebe essas sementes, quando a gente multiplica elas dentro da cidade, a gente tem maior chance de não haver esse cruzamento. Nossa! Sério? Né? Claro, tem lógica, claro. E aí o que acontece? A gente consegue preservar essas variedades, né, por mais tempo, né? Às vezes são variedades que são passadas de geração em geração, sementes que são indígenas que chegaram até a nossa mão, né, para que a gente continue desenvolvendo essas sementes para que elas não se percam, né? Então ela se dá a passos lentos, né? E através de uma questão de resistência realmente, Claro. né? Vocês do IPEV têm um banco? Nós temos um banco de sementes em torno de 80 variedades hoje, né, de sementes crioulas, da agricultura familiar orgânica. E a moeda é a troca mesmo? A moeda principal é a troca. Pô, que bacana. Né? A questão financeira, ela pode até entrar, mas de questão muitas vezes voluntária ou de valor simbólico. Né? Uhum. Qual a importância disso? A importância é justamente uma questão nutricional, é uma questão de conhecimento, de história muitas vezes, né? De onde vieram essas sementes, né? Quem é que cultivava elas, por que cultivavam elas dessa maneira, né? Como que chegaram até essas sementes. Uhum. Então isso é o principal, a gente manter essas histórias, manter essas variedades diferenciadas com um potencial nutricional às vezes maior do que aquilo que a gente encontra no mercado. A gente queria que tu falasse rapidamente da importância de uma horta medicinal, por exemplo. Para que a gente não esqueça nada. Falamos Sim. aqui do telhado verde, do jardim comestível, Sim. mas a hortinha medicinal tem que existir na casa. Tem que existir, né? Ali, quando se fala em medicinal, o tempero entra junto, né? Entra junto muitas vezes, né? Que são as aromáticas, né? Inclusive. Apesar disso, a gente sabe que o maior remédio que a gente tem é aquilo que a gente costuma consumir de vez em quando para que a gente previna as coisas, né? O uso constante. Isso. Além disso, tu ter variedades de plantas de uso medicinal também vão te estar trazendo um benefício muito grande, né? Aqui, por exemplo, aqui no IPEV, a gente recebe às vezes muitas pessoas que vêm atrás dos fitoterápicos, então elas precisam das plantas e a gente distribui essas plantas, né? Então a gente sabe que hoje tem uma procura por isso, né? Agora sim, o mercado, ele é muito promissor, né? Ele é muito As pessoas promissor. estão querendo mais um medicamento que agride menos, né? Ou não agride nada, no caso. Né? Exatamente. Né? Com o uso correto dessas plantas, né, a gente sabe que os efeitos colaterais, em geral, são menores. Né? Uhum. Eu queria que a gente criasse um espaço aqui nessa entrevista para falarmos de algo que os orientais usam muito, mas também os sul-americanos, se não me falha a memória, na Colômbia, predomina a utilização do bambu como um material resistente importante para a construção civil. A gente não tem essa pegada aqui ou está começando? Essa é uma pegada que está ficando cada vez mais forte. Então realmente. já começou? Já começou. Inclusive nós temos pessoas que já fazem a distribuição desse material tratado para construções. Material né? aqui na região já? Não só na região, mas em todo o sul do Brasil, até o Uruguai, tem pessoas aqui do Brasil que já estão utilizando, plantando esse material, colhendo e oferecendo ele já tratado para uso. Quando você fala tratado, sempre fica aquela impressão de que, como o eucalipto usa muito veneno para a retirada das seivas, né, e deixá-la praticamente inerte, é assim também com o bambu, ou a forma de tratar um bambu é menos agressiva? Ela é bem menos agressiva. Bem menos né? agressiva. Isso. Como é que trata o bambu, então? Tem várias maneiras, né? A primeira delas é a possibilidade de tratar ele somente com imersão em água para retirada do amido, né? Mergulha na água, numa lagoa, por exemplo. Isso, exatamente, né? Outra, dependendo da variedade do bambu, o tratamento é feito com fogo, né? Então tu aquece um local e
vai passando o bambu por dentro e já vai fazendo a conversão. Até agora eu não vi nenhum produto químico utilizado, né? Não usa? Pode ser utilizado um produto químico mais natural, que é a questão do bórax, o ácido bórico, né? Que é um produto que é um micronutriente, na verdade, menos agressivo, né? Encontrado por consequência, né? no solo. Né? Então, existem essas formas. Existe. E aqui é um mergulho no comportamento ancestral, que descobre lá atrás a utilização do bambu. Isso. E o bambu, qual é o futuro dele? Está sentindo que ele vai bem? Uma, porque ele nasce fácil, cresce mais fácil ainda. Quer dizer, é um produto que não ocupa grandes espaços também, se você quiser. Tem muito benefício, né? Muito benefício, e a gente vai ver, provavelmente nos próximos 5, 10 anos, um boom, né, do bambu. Assim, sério? Né? Com laminados, que é o que o pessoal usa em casa, né? Para própria questão de construção, ele substitui o ferro muitas vezes, né? O bambu é conhecido como aço vegetal. O aço vegetal, né? Exatamente. Então... Existem prédios, existem pontes, né? Isso, construídas pelo mundo afora, né? O que a gente imaginar, o bambu ele é muito versátil. Agora, qualquer tipo de bambu ou tem algum específico que... Tem os específicos, né, para determinados usos, por exemplo, a questão de construção de móveis, tu tem um bambu específico para isso, né? Para construção de estruturas, tu tem bambus como o guado, aquele é praticamente maciço, né? Então tu tem uma variedade, muitas espécies, né, para dar determinadas utilidades. Sem falar nos utensílios domésticos, cada vez mais se utilizando o bambu, né? Com certeza. Mas é uma pegada ecológica interessante. Isso, é o futuro. É o futuro. É o futuro. Vou fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente vem com a última parte dessa entrevista com o Viglio Schneider, ele que é um dos sócios fundadores do IPEV, o Instituto de Permacultura do Vale do Itajaí, e que é o nosso convidado hoje, que essa galera aí está fazendo a diferença nessa questão envolvendo um jeito muito simples de viver e usufruindo de tudo que a natureza pode oferecer. Esse usufruindo de tudo é tudo mesmo. O Viglio estava me dizendo que quando a erva chamada daninha prolifera no meio da sua horta, do seu quintal, ele as come. Como assim, Viglio? Explica isso antes de eu fechar o bloco. Hoje a gente tem o conhecimento das punks, as plantas alimentícias não convencionais. Né? Então isso a gente pode estar ampliando a nossa gama nutricional do que a gente se alimenta, a variedade, né? E o que aquela planta realmente... Quer dizer que a tiririca ou a cebolinha, como alguns chamam, ela pode estar ali se oferecendo, ela pode ser um alimento? Pode ser um alimento. O bulbo, né? Algumas determinadas partes com a necessidade às vezes de alguns preparos, pode ter ali um potencial muito grande. Muito bom. A gente já volta então com a última parte dessa entrevista legal com o Viglio Schneider. Eu quero chamar sua atenção para algo muito especial que Timbó tem. Timbó é a capital nacional, capital brasileira do cicloturismo. Vem aí um evento muito grande agora em novembro. A gente tem, no entanto, a rota mais incrível, uma cidade com ciclovias. Outro dia o prefeito estava contando para nós da PG2 como se dará toda a interligação, completa interligação de ciclovias pela área central e bairros de Timbó, que eu acho uma coisa maravilhosa. Então, pedale, é uma questão de saúde. Utilize das nossas ciclovias com responsabilidade, é importante. E você que tem carro, não vai passar pela ciclovia nem estacionar ali, não é o seu lugar. Deem espaço para quem usa a bicicleta, que é tão saudável, a gente sabe. E conheça Timbó, a capital brasileira do cicloturismo, de onde parte uma das rotas mais incríveis de toda a região do Vale do Itajaí. Timbó é uma cidade para todos. Calhas Timbó, tecnologia e muita qualidade. Medical Core. Cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Lojas Hart, a família do Médio Vale já conhece. 9 décadas de tradição e história. HC Brasil, moda vibrante, confortável e atual para o dia a dia e ocasiões especiais.
Pilates Estúdio Terapia. Faça Pilates para todas as idades. Promoção de saúde para corpo e mente. Aqua Fitness. As técnicas da natação com quem entende do assunto. Matrículas abertas. Foto Centenário. Para você guardar com carinho grandes momentos. Nós estamos voltando com a última parte dessa entrevista com o Viglio Schneider, do IPEV, o Instituto de Permacultura do Vale do Itajaí, que é o nosso convidado de hoje, aqui nesse programa da PG2. Aliás, quero convidar vocês para acompanhar o jornalismo da PG2 todas as manhãs, às 7 horas, o André Luiz Bonomini apresenta o Página de Notícias, está sempre atualizado. A gente tem outros programas maravilhosos, todos os dias também, a partir das 9, Hora do Frühstück, com a Juliana, programa bem bacana. Nas segundas-feiras, Simples Assim, um programa apresentado pela Flora Refosco, bem bacana. São algumas das atrações da PG2, acompanhe. E se liga, a gente tem uma playlist maravilhosa também, quando você quiser ouvir uma música diferente, bacana, de muito bom gosto. Então vá para o www.radiopagina2.com.br. Meus amigos, vamos adiante. A nossa entrevista vai chegando ao final e agora a última parte, então, com o Viglio Schneider. Vamos falar um pouquinho mais. Sabe o que eu me interessei em saber? Ele me disse que são 24 pessoas que tocam o IPEV, que é o Instituto de Permacultura do Itajaí. Eu queria saber, a gente já sabe que o grupo deve ser multidisciplinar. Viglio, o que vocês fazem no dia a dia? Eu sei que você está se dedicando quase que 100% à permacultura, né? Sim. E os outros? Então, a gente tem pessoas de diversas áreas, né? Então, a gente tem o arquiteto, a gente tem pessoas que trabalham com vendas e simplesmente vêm nos finais de semana trazer, às vezes, aquilo que faz em casa, tem um grande conhecimento de uma alimentação mais saudável, por exemplo. Sério? Né? Uma geleia, alguma coisa nesse sentido. Alimentação viva, alimentação vegetariana, uma alimentação mais balanceada, né? Então a gente tem, é muito plural, né? Na verdade a gente não tem só especialistas ali dentro, a gente tem muita gente, tem professores, tem pessoas que trabalham na indústria. Onde vocês se reúnem? No IPEV o IPEV mesmo, tem uma sede, onde fica? Sede, na rua Heinrich Hemmer, número 1070, no Badenfurt. No Badenfurt, então Isso. é entre Blumenau e Indaial. Isso. É ali que vocês então têm a sede de vocês. Ali é uma espécie... o que vocês têm ali para mostrar para as pessoas? Então, ali... É um laboratório? É um laboratório, primeiramente, porque a permacultura ela sempre planeja antes de colocar as ações em prática, né? Então a gente tem algumas ações já feitas, como a horta, né? A gente tem todo o cuidado ali com a casa, nós temos uma trilha muito grande e esse terreno ele foi cedido para a gente por um casal de biólogos. Que bacana. Aqui da região, Fábio e Ana Steinbach. São pessoas incríveis que já têm um projetos de muito grandes colocados aqui em prática. E o espaço que a gente tem lá é cerca de 3 hectares. 3 hectares, então. Isso. E utilizando da melhor maneira possível, então. Isso. E atraindo as pessoas para conhecer esse modo de viver de vocês. Com certeza. Vocês têm em comum o fato de serem todos vegetarianos ou não? Não. Na verdade, isso são opções individuais, né? Nem a permacultura é vegetariana ou vegana ou assim, algo assim, né? Não tem nada. A permacultura não segrega as coisas, né? Daí vai da opinião pessoal de cada um, das experiências de cada um, colocar isso ou aquilo em prática. A entidade de vocês é sem fins lucrativos? Isso, é um instituto sem fins lucrativos. E como é que as pessoas podem chegar a vocês? Se elas quiserem, por exemplo, uma dica, quiserem uma orientação ou até mesmo uma supervisão de uma obra, vocês fazem isso no peito, na amizade? Como é que é? Não, a gente tem nas redes sociais, né? Só procurar lá, Facebook /IPEV ou IPEV no Insta.
e entrar em contato que algum de nós vai responder, né? Dentro da sua área de atuação. Não necessariamente ir na obra, no local, não necessariamente isso. Passando orientações. Passando orientações, passando contato da pessoa que trabalha com aquela dúvida exata, né? Me diga uma coisa, voltando agora à universidade, Víglio. Na formação dos nossos engenheiros, nossos arquitetos, os professores estão dando essa opção, ou seja, olha, existe esse caminho, vamos fazer um prédio sustentável. A coisa está fluindo nesse sentido, não? Nós temos excelentes professores com a cabeça muito aberta hoje, em algumas universidades, principalmente, até mesmo nas escolas de ensino fundamental, ensino médio, onde a gente atua também, com projetos voluntários, muitas vezes. Apesar disso, ainda tem uma parte que é bem voltada ao conservadorismo, né? Ao padrão de formar as pessoas para trabalhar com aquele tipo de indústria, né? Então a gente tem os dois lados, né? Mas esses assuntos eles já estão começando a ficar mais recorrentes, a questão de sustentabilidade, né? Então tudo acaba voltando para esse lado, porque não é é uma questão de tendência e necessidade atual que a gente tem como seres que vivem nesse planeta. Claro, né? Tendência, essa é a pegada, né? Se tem tendência, vamos por esse caminho, então, mais ou menos assim. É o que vai se estabelecer um pouco mais à frente, né? Vocês oferecem palestras, então, nas escolas, se for o caso? Sim, com certeza, né? Qual a importância de levar essa ideia, essa tendência para as crianças? Então, acontece algo incrível hoje, assim, né? De que a gente, às vezes, chega nas escolas para falar para as crianças sobre alimentação, né, e tudo mais, e a gente pergunta assim, da onde vem o leite da vaca? Vem da caixinha do mercado, né? Da onde vem o tomate? Do mercado. E antes do tomate, antes do mercado, da onde vem, né? Às vezes elas pensam... Demora um pouquinho mais. Demora um pouco mais. É uma planta, mas às vezes elas nunca tiveram nenhum contato, né? Então é difícil tu conseguir, por exemplo, valorizar o homem do campo, não entendendo que existe um trabalho por detrás disso, né? Que é o que te traz o alimento até a mesa. Então, o trabalho da permacultura com o viés urbano é a gente trazer essa valorização para quem está lá no início da cadeia de produção. Que bacana! Né? Reproduzir, mostrar, fazer com que a criança também plante, né? Para que ela entenda que lá no início tem alguém trabalhando e esse alguém realmente precisa ser valorizado. As escolas geralmente têm a sua hortinha lá, né? Poderiam ter mais, né? Olha, poucas escolas ainda têm. Poucas têm? Poucas têm. Uau. Não são todas que têm. Uma pena isso, né? E ela vai muito além da horta, né? A gente trazer outros tipos de tecnologia, como por exemplo os telhados verdes, como para as crianças é muito fácil a assimilação dessas tecnologias, né? Então a gente sabe que é muito importante que elas tenham essa base, né? Sim. Como hoje a gente trabalha com a questão da reciclagem, já é algo mais natural, há um tempo atrás era algo difícil de ser compreendido pelas pessoas, né? Agora a gente falou de telhados verdes, hoje alguns prédios na fachada colocam os seus jardins, né, suspensos, né? Sim. Funciona essa técnica? Funciona, com certeza. Né? Ela agrega muito, tanto no valor econômico da estrutura, como nos benefícios ambientais, principalmente voltados para a questão de economia de energia. Da temperatura, né? Diminuição de ruídos, né? Então é importante. Eu estou bastante satisfeito com essa entrevista que a gente fez aqui na casa do Víglio Schneider, no bairro Fortaleza, em Blumenau, onde ele, num pedacinho bem pequeno de área, ele tem a sua horta, a gente está mostrando com as imagens aí, a sua hortinha, as suas flores comestíveis, criou um microclima, um microambiente onde os pássaros se divertem, as abelhas buscam o néctar das flores, que são tantas, enfim, é um pedacinho bem agradável e esse eu acho que é, de certa forma, o objetivo de todos nós, né? Vivermos com muita simplicidade, a gente não precisa de muito, pelo contrário, e o que a gente precisa é criar esses ambientes que dão paz ao espírito, fazem bem aos olhos, à alma, né?
Isso é o que vale. Fígaro, foi um prazer enorme. Parabéns pelo trabalho. Abrace cada um dos seus colegas do IPEV, que é uma turminha para lá de legal e que tem essa pegada interessante, pensando na vida das pessoas, pensando num futuro melhor. Obrigado pela entrevista. Um prazer, Fígaro. Um prazer é nosso poder estar falando sobre esse assunto, né? Aqui com a Rádio Página 2, que vem oferecendo esse espaço que é tão importante para que a gente possa disseminar um conteúdo de qualidade, realmente. Muito legal. Então é isso, meus amigos. Bom final de semana a todos. A gente no sábado que vem estará aqui com um outro assunto importante, sempre priorizando essas pessoas, essas entidades que promovem a diferença, que por atitudes, por um comportamento diferenciado, ganham a atenção da mídia, das pessoas e o respeito da opinião pública, que é tão importante. E o IPEV é uma dessas entidades. Então, é bom fazer esse tipo de registro. Fico muito grato a todos. Um excelente final de semana. Muito bom dia. Instituto Vidas. Excelência em qualidade, levando a saúde para mais perto de você. Gluck Contabilidade, Dinamismo e Experiência, uma das mais competentes equipes de contabilistas da região. Marconcini, cuidando de você. Em tempos de crise, jamais abra mão do seguro contra terceiros. Autoescola Rainha do Médio Vale. A vida no trânsito começa aqui, a estrutura mais completa da região. Sacolão JK, boa procedência e muita qualidade em frutas e verduras. The Flash, precisou? É urgente? Chame The Flash, entrega com rapidez e segurança. Unifique, a tecnologia nos conecta, conecte-se já. Você ouviu na Rádio Página 2 o programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Um bom sábado para você e até breve.